Bom, pessoal, bom dia a todas e a todos. Chegamos ao nosso último dia da nossa segunda semana de cuidados paliativos. Alguns recadinhos antes da nossa primeira palestra do dia. Hoje, no final do nosso dia, nós teremos o Cine Reflexão. Eu não sei se todos viram o filme ou não. Para quem não viu o filme, dá para aproveitar a atividade, mas eu vou falar para vocês que eu vi o filme ontem à noite, depois da palestra ainda do Saporete, eu chorei muito. É um filme muito tocante, acho que vai ser uma atividade também bastante interessante. Só relembrando, não esqueçam de assinar a lista de presença para quem está da semana de cuidados paliativos. É obrigatório 75% de frequência, que é uma regra da USP, tá, dos cursos de extensão. No final do evento também, a gente vai passar um formulário de avaliação do evento. É muito importante que todos vocês avaliem, agradeço bastante se vocês puderem também avaliar. E agora eu vou convidar a doutora Karen Sacano, que também é componente do nosso núcleo de cuidados paliativos, para apresentar a nossa convidada desta primeira palestra. Bom dia. Eu gostaria de convidar aqui para a nossa primeira palestra. Eu também tirei uma fotinha aqui, que senão não enxergo. A doutora Joelma Queiroz Andrade. Ela é especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo, especialista em medicina fetal pela Febrasgo, doutora em medicina pela Universidade de São Paulo, médica da clínica obstétrica do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, médica do setor de medicina fetal do Grupo Fleury, membro da Comissão Nacional Especializada de Doenças Infecto-Contagiosas da Febrasgo e integrante do GAIP, que é o Grupo de Atendimento Integral em Perinatologia, do HC também, que é um ambulatório voltado para o atendimento interdisciplinar, de fetos com diagnóstico de malformações complexas e ameaçadoras de vida. Tá bom? Obrigada, doutora Joelma, pela... Bom dia a todos. Eu inicialmente agradeço o convite de estar aqui, de participar. É um prazer imenso estar aqui, participar de um assunto que é muito interessante, que faz parte da área da obstetrícia, apesar da gente achar que não, mas faz parte sim, da nossa área de atuação, e também de rever o HU, rever o Carlos Tadashi aqui no HU, um local onde eu vim há tantos anos atrás, durante a residência que eu fiz no HC, e a gente passava por aqui. Então, é um local que é um prazer imenso voltar e participar e lembrar dos velhos tempos de residência que foram maravilhosos, Vamos começar, então. Quando eu recebi o convite de estar aqui, eu fui e depois eu vi o título, Cuidados Paliativos Perinatais. O que fazer quando não há tempo para o planejamento? Você imagina falar de um assunto que envolve empatia, más notícias e que necessita basicamente de tempo para a formação de um vínculo. Então, é muito difícil falar sobre isso, então eu trouxe alguns casos com que a gente pudesse falar de como é a atuação que às vezes a gente tem num pronto-socorro, num pré-natal, e trouxe um caso de atendimento no nosso grupo, que é um pouco mais detalhado e com mais tempo, como se diz, Então, lembramos inicialmente que no Brasil, o que acontece? Nós temos aqui um total ali de 2.500.000 nascimentos por ano, e que temos pensar sempre que em torno de 3% dessas gestações vão evoluir com malformações, e em torno de 1,2% de malformações maiores, Então, malformações complexas, doenças ameaçadoras da vida. Então, nós temos aqui em torno de 1,2%, se a gente fizer essa conta, seria mais ou menos uns 31 mil casos de malformações maiores por ano, que chegarão aí nos nossos atendimentos. Então, a gente não é uma estatística que deve ser menosprezada.
Então, quando a gente faz o ultrassom, a ultrassonografia, que a gente faz na busca praticamente de sempre de uma gestação evolutiva, de um resultado favorável, aquele ultrassom que vai trazer um vínculo mãe-feto, mas a gente pode encontrar também, além da normalidade, a gente pode encontrar malformações menores, as malformações maiores e as malformações consideradas letais. Então, nós temos diagnóstico de acrania, agenesia renal bilateral, holoprosencefalia alobar, uma banda amniótica. E aí, o que a gente faz? Né? Então, isso é um momento de muito estresse, tanto para a gestante, mas também para o médico que está ali fazendo o seu ultrassom, acreditando que sempre vai encontrar um feto dentro da normalidade. Então, isso sempre vai gerar numa gestante medo, dúvida. Será que é só esse o diagnóstico? Será que é só isso que esse médico está falando? Vai ter que operar? Vai ficar no berçário? Né? Então, tudo isso a gente vai ter que orientar durante o atendimento. E será que precisa explicar tudo isso no primeiro diagnóstico, até onde eu chego no diagnóstico de uma malformação fetal para o obstetra, para o especialista em medicina fetal que está fazendo este exame de ultrassom? Então, quando a gente iniciou o GAIP, que foi em 2017, já com a doutora Lisandra, a gente trouxe para a medicina fetal o conceito da Organização Mundial da Saúde para cuidados paliativos, né, que é uma abordagem multidisciplinar. Então, a gente precisa de toda uma equipe para esse atendimento, né. Quando a gente trabalha em medicina fetal, a gente tem que estar sempre preparado para a má notícia, a gente é sempre preparado para a boa notícia. Então, a gente gera esses sentimentos, né? Essas sensações, e principalmente medo e culpa. A gente vai ver isso muito nos nossos atendimentos. Então, para sinalizar um caso de atendimento que nós tivemos recente, uma gestante de 35 anos, uma paciente ígida, que faz, durante a sua gestação, exames de ultrassonografia e eco e encontra uma cardiopatia fetal complexa. Lembrando que nós somos um centro de referência para fetos cardiopatas, por causa da presença do INCOR, então a gente tem muitos fetos cardiopatas no Hospital das Clínicas. Então, vem uma procura muito grande de gestantes com cardiopatia fetal para o serviço. Só que ela tinha um diagnóstico de anomalia não Epstein da válvula tricúspide, complicado com insuficiência tricúspide, de uma atresia pulmonar. Tinha um cariótipo normal, ela fazia os segmentos ultrassonográficos e o segmento com eco lá no nosso serviço. Mas ela chega no pronto-socorro em trabalho de parto. Então, é que a gente vê muito, gestantes que chegam com fetos mal formados no pronto atendimento. Evolui com parto vaginal e o recém-nascido nasce com peso de 2.440 gramas, é assistido. Então, o que é importante a gente ver nessas gestantes? Né? Conversar com elas no momento. Às vezes, a primeira abordagem é na consulta no atendimento do pronto-socorro, e a gente já chama a neonatologia. Será que essa paciente sabe o diagnóstico e principalmente o prognóstico desse feto? Aqui nesse caso ela sabia, porque o grupo de atendimento do eco, os cardiologistas já tinham dito o prognóstico. Os cuidados com o recém-nascido já tinham sido conversados com ela? Não, mas inicialmente foram tomados todos os cuidados para atendimento. E havia um planejamento para o momento do parto? Provavelmente sim. O pessoal do eco já deveria, os cardiologistas já deveriam ter conversado com ela sobre isso, e essa gestante chegou para a gente já nascendo o bebê. Outro caso que chegou com a gente, por exemplo, nascendo uma cesárea, um linfangioma gigante que acometia toda a face do bebê, que foi para a cesárea de emergência e que também nós tivemos que fazer o atendimento no momento da sala de parto. Outro caso também, fetos com displasia renal bilateral e anidrâmino, um caso que para nós, obstetras, são considerados letais ou incompatíveis com longo período de vida. Então, seriam aqueles bebês com um anidrâmino que fez uma ultrassonografia, consultas no pré-natal, chegou no pronto-socorro, fez ultrassom com 28 semanas e evoluiu
para um parto vaginal ali com mais ou menos 28 semanas, e nasceu um natimorto, né, com peso de 1.120 gramas. Então, nós tivemos um atendimento na sala de pré-parto e parto. O que faz, né? Pergunta o que conhece do caso, mais importante, o que tem esse bebê? A senhora conhece esse caso? O que tem? Como seria a evolução desse recém-nascido? Explica o diagnóstico. Após o nascimento, as questões, que é muito importante, às vezes a gente esquece, né? Pergunta se a gestante quer ver o natimorto, se o acompanhante quer ver o natimorto, se eles querem segurá-lo no colo. Às vezes, nós obstetras, quando nasce, né, o natimorto, a gente deixa ele lá e esquece de perguntar até para a mãe se ela gostaria de ver. Então, é importante ela segurar no colo, se despedir do bebê, se ela quer lembranças, se ela quer guardar o carimbo do pé, às vezes uma foto, né, a touquinha que colocam no bebê, se ela quer tirar alguma foto, né, se ela quer um ato religioso. Então, tudo isso a gente tenta fazer de uma forma rápida, mas durante mesmo o nascimento. Então, quando a gente fala em má notícia, a gente tem que lembrar da comunicação em saúde. Como a gente é um serviço que temos alunos e residentes, então nós temos que pensar sempre que a comunicação na saúde é importantíssima na relação médico-paciente, mas entre médico com médico e entre médico e outros profissionais da área da saúde, né? E isso, mais importante, pode ser ensinado, né? Então, isso a gente tem que orientar os nossos alunos e residentes sempre. Já um caso que passa com a gente, né, para demonstrar o tipo de atendimento que é feito no GAIP, né? Então, nós temos aqui uma gestante que foi encaminhada com a gente, uma paciente com 2º grau completo, né, tinha uma ocupação informal, era evangélica, então ela foi uma gestação planejada, que foi atendida no HC via CROSS, e no primeiro ultrassom no nosso serviço, com 25 semanas, foi feita uma amniocentese para pesquisa do cariótipo. Então, no diagnóstico, ela tinha no ultrassom hipotulorismo, crânio em formato de morango, a cisterna magna aumentada, hiperplasia do verme cerebelar, rins displásicos e artéria umbilical única. O eco fetal só tinha um aumento das câmaras direitas e insuficiência tricúspide. O cariótipo, né, veio no resultado uma trissomia do cromossomo 13, uma síndrome de Patau. Então, esse caso foi encaminhado para o grupo, já numa idade gestacional ali de 30 semanas, para seguimento. Então, era uma gestante obesa que fez o acompanhamento na equipe multidisciplinar, passava na nutrição, na psicologia e na equipe de medicina fetal, e também passava com a gente no GAI, junto com a psicologia, né? Ela passou em 2 conferências, que o modelo de atendimento que a gente faz no GAI é de conferência familiar, a gente sempre chama a gestante e um acompanhante, e a gente sempre faz o atendimento com 2 profissionais, um médico, uma enfermeira, um médico ou um psicólogo, ou o médico e assistente social, a gente sempre usa os 2 profissionais para atendimento. Essa gestante relatou um intenso sofrimento com o diagnóstico e o prognóstico, foi encaminhada para avaliação psicológica, houve necessidade de encaminhamento dessa gestante depois para a psiquiatria, e foi realizado o plano de cuidado para o feto recém-nascido, priorizando cuidados proporcionais e medidas de conforto, sem monitorização fetal e reanimação neonatal. Essa gestante, ela entrou em trabalho de parto, foi submetida a analgesia com duplo bloqueio, ela teve uma evolução para um parto vaginal cefálico sem episiotomia. Não foi realizada a monitorização fetal intraparto. Foi um parto tranquilo. Recém-nascido nasceu com peso de 2,8 kg e o índice de ápica 1, 2 e 4. E os dados do recém-nascido. Então, ele nasceu sem choro, hipotônico, foi deixado no colo materno, evoluiu com uma frequência super baixa, apresentou os gaspes, e quando apresentou os gaspes, foi levado ao berço aquecido com 20 minutos de vida. E aí foi feito as medidas e retornado ao colo dos pais para medidas de conforto, né? Esse recém-nascido, após 20 minutos, ele voltou para os pais, ele estava lá no colo dos pais, após ele foi encaminhado à UTI neonatal,
para medidas de conforto, iniciada a dieta por sonda, com progressão até enteral plena, foi avaliado pela fono, sem sucção adequada, e em reunião multidisciplinar já no berçário, né, não foi feito nenhuma gastrostomia e ele permaneceu com sonda nasoentérica. Esse recém-nascido recebeu morfina para desconforto respiratório, foi transferido para o isolamento, onde recebeu a visita do irmão de 7 anos, que a gente esquece às vezes que essa gestante tem outros filhos, né, que fazem parte da família, que se sentem às vezes abandonados, e que às vezes a gente vê muitas gestantes não contam para os filhos, para os outros filhos, a doença, né, a malformação, o problema que esse feto tem, e eles às vezes se sentem culpados, ficam deprimidos, vão mal na escola, por causa da mudança da dinâmica familiar, né. Então teve uma reunião multidisciplinar, e que foi programado uma alta hospitalar para um feto com trissomia do 13, né? Então ele foi para casa, acompanhado na UBS, e ele saiu de alta com 15 dias de vida e foi a falecer com mais ou menos quase 3 meses de vida, né? Então a gente faz toda a programação e você vê que pode ter uma evolução surpreendente. Esse casal voltou com a gente várias vezes depois, ela passou na psiquiatria, e a sensação dela é sempre de muito agradecimento, né? Porque ela pôde ver o bebê, ela pôde ter esse bebê vivo no colo, ele foi acompanhado, ele foi seguido, ela teve todas as possibilidades de atendimento desse recém-nascido, onde ela mora, e ele veio a falecer no hospital próximo à casa dela, né? Então ela fala que não houve um desfecho melhor para ela, ela se beneficiou de todo o atendimento. Então, quando a gente tem uma gestante que não tem em trabalho de parto ou numa gestação avançada, em idade gestacional avançada, que nós recebemos muito gestante com 34, 35 semanas, né, que a nossa vida também não é fácil, né? As gestantes chegam no HC em idade gestacional muito avançada, com malformações complexas, às vezes até com diagnóstico, mas que ninguém conseguiu fechar um prognóstico. Então fica aquele caso que tem o diagnóstico certo, mas o prognóstico incerto. Às vezes a gente tem até casos de diagnóstico certo, prognóstico certíssimo, mas que ninguém gostaria de receber essa gestante no seu serviço. Então eles querem que nasça lá. E tem gestantes que às vezes têm um diagnóstico incerto, um prognóstico incerto, que esses deveriam realmente estar lá. Então o que a gente faz quando a gente recebe uma gestante com uma malformação complexa no final da gestação? A gente abandona essa gestação? Não, a gente faz uma consulta que a gente chama emergencial, consulta no GAIP emergencial. A gente pega o obstetra, o psicólogo, o obstetra e o neonatologista, e fazemos uma consulta muito rápida, né? Então a gente faz uma consulta ali de 1h30, 2 horas, que não é o ideal, porque são muitas informações dadas em pouco tempo, de uma vez só, que a gente vai ver que a nossa ideia é de fazer vários atendimentos, com um intervalo de 3 semanas, no mínimo, ao mês, para que a gestante vá trabalhando aquilo na sua vida. Então a gente faz uma consulta que a gente chama de emergencial, 1 ou 2, e a gente faz um plano de atendimento, né, com idade gestacional, o local do parto, a via de parto, se nós vamos fazer ou não monitorização fetal durante o trabalho de parto, e avisamos sempre que existe o risco de óbito fetal intraútero, ou durante o trabalho de parto, ou após o parto imediato. Então é isso, a gente sempre faz umas consultas emergenciais. Quando essas gestantes chegam para nós, já no pronto-socorro, a gente tenta chamar um colega que tem mais vivência, e fazemos sempre um esclarecimento, numa linguagem clara, né? Fazemos o acolhimento dessa gestante, a gente sempre tenta manter o mesmo discurso, então a gente pergunta o que ela recebeu de informação do ultrassom, do ecofetal, você vê que lá a gente tem uma anomalia de Epstein, que é um prognóstico, né, muito reservado, um prognóstico muito ruim. Então o que a gente tem? Mantém o mesmo discurso que já foi dito nos ultrassons, nos ecos, né? Muito cuidado com informações errôneas, né? Avisar para o residente, cuidado com o que você fala, porque para não criar
um fala uma coisa e o outro fala outra. Isso é uma das queixas que a gente mais ouve nos retornos no GAIP, né? Sempre a presença do acompanhante. Na época da pandemia, as gestantes subiam sozinhas, a gente no GAIP tinha que ir lá, ligar lá embaixo para autorizar o acompanhante. Nunca dar esse tipo de informação para a paciente sozinha, a não ser que ela não tenha, e fazer um plano de atendimento do recém-nascido ali, às vezes na hora, junto com o neonatologista. Na sala de parto, que talvez seja o pior momento possível para você dar essas informações, mas também você consegue fazer, às vezes, só numa linguagem clara e simplesmente o acolhimento. Manter sempre o mesmo discurso, ver o que já foi dito, ver o que está escrito nos ultrassons, sempre na presença do acompanhante, né? E é sempre avaliar o recém-nascido e orientar os possíveis desfechos depois do nascimento. Então, a gente tem susto, né? Então, quando a gente recebe esses casos, que nasce um recém-nascido muito mal formado, às vezes a gente chama o acompanhante para que ele veja, porque a gestante às vezes está em cesárea ou está no momento do parto, mas a gente chama o acompanhante para que ele veja. E às vezes a gente fotografa. A gente, o obstetra, né, o neo, né, ou alguém da enfermagem, fotografa aquele recém-nascido. Fala, nossa, que imagem horrível. Mas passa 3 meses, elas ligam para a gente e perguntam, vocês têm alguma foto? Né? Tem paciente que liga e pergunta, tem alguma foto? Foi guardada alguma imagem? Foi guardado a touquinha? Então, a gente deixa uma caixinha, né, nesses casos mais complexos, a gente deixa uma caixinha guardada. Porque se ela pedir, fala, não, a gente deixou aqui, você pode vir buscar. Elas vão. Né? Porque aquele momento foi muito traumático, mas passa 3 meses, ela fala, será que aquele bebê era assim mesmo? Será que tinha malformações como foi dito? Será que não era importante eu ver? Então, é muito complexo tudo isso. Então, a equipe tem que ser uma equipe especializada, multidisciplinar, né? Então, a capacidade de lidar com a notícia de um diagnóstico de malformação no pré-natal depende de fatores, como a gravidade, o relacionamento conjugal, a estrutura emocional da família, dos cuidados médicos e da assistência psicológica. Então, tudo isso é muito importante no acolhimento e no atendimento dessas gestantes. Então, todas as vezes que a gente tem um diagnóstico de malformação fetal, nós temos que elaborar o prognóstico. E desse prognóstico, planejá-lo, plano de cuidado. Então, esse plano de cuidado, a gente faz com uma equipe multidisciplinar mesmo de obstetras. Porque tem que envolver quem? O geneticista, o cardiologista, o cirurgião cardíaco, o cardiologista pediátrico, né? Então o cirurgião pediátrico, tem que perguntar para ele, isso opera? Qual que é a sobrevida? Uma hérnia diafragmática, qual que é a sobrevida hoje? Né? No HC, que não adianta dar a sobrevida de Nova York, né? A gente tem que dar a sobrevida do HC, né? Então eu tenho que dar a sobrevida de que temos no nosso Instituto da Criança. Então, isso é importante a gente falar para ela. E aí, a partir desse prognóstico discutido com o grupo, a gente faz o plano de cuidado. Tem gestantes que solicitam interrupção da gestação, e tem gestantes que vão para o GAIP, e tem gestantes que fazem só planos de cuidado pós-natais. Né? Então, isso é importantíssimo a gente pensar no planejamento do atendimento aos fetos com malformação. Para as más notícias, a gente ensina, né, a gente tenta desenvolver, de usar o protocolo SPIKE para as más notícias, a gente faz treinamento com os residentes, para que eles treinem como você dá. Então, a gente pega 2 residentes, senta vira, é o paciente, o outro é o médico, depois muda o paciente e o médico, para que você treine essas informações, como você passa isso para os residentes, para os alunos. A gente faz isso nos R4 da FETAL, a gente sempre faz esses planos juntamente com os estagiários. Então, a gente sempre tem que lembrar, local e tempo adequado. Então, por isso que eu falo, sem tempo é muito difícil. Apresentação dos profissionais, então a gente chama o marido e a gestante pelo nome, alinhar os conhecimentos com o que eles já sabem, a gente corrige os mal-entendidos, as informações devem ser passadas com linguagem simples, clara e objetiva, a importância da escuta, que a paciente vai chorar, né? Não adianta a gente falar que não vai, elas vão chorar. Seja honesto sobre o prognóstico, mas não seja também excessivamente incisiva. A gente também não pode tirar também a esperança dela, que muitas das vezes são casos tão difíceis, né, um pouquinho de esperança também,
e ofereço uma estratégia, os próximos passos, as próximas consultas, né? Se ela precisar, ela vem no pronto-socorro. Não deixar o paciente solto, abandonado na rede pública para que ela procure atendimento no outro local, né? E não é necessário em todos os exames, em todas as consultas, repetir o prognóstico, né? Então, todas as vezes que a paciente chega no ano pré-natal, só sabe que o bebê da Sara é letal? Eu fico doida quando eu ouço isso, né? Que a paciente já sabe, né? Então, você chega, você conversa, deixa a paciente curtir a gravidez dela, porque não tem outra saída, né? Então, ela fala, doutora, eu tenho outra opção? Não, então nós vamos seguir, não tem como, né? Então, nós temos que avaliar de uma forma adequada, um respeito a essas gestantes. Então, a gente, na sala de ultrassom, às vezes não é muito o enfoque, mas a gente sempre termina o exame, acenda a luz, deixa o paciente se vestir, senta a paciente, né, esclareça o achado, olhando para ela no mesmo nível, né? Não é preciso falar tudo, inicie o assunto, mostre no monitor ou desenho, né? Avalie o quanto o casal deseja saber. Tem paciente que fala, eu não quero mais saber. Deixa para a próxima, né? Entre em contato com o médico do casal, se possível, né? No HC, a gente sempre oferece cariótipo, eco, estudo genético, passa com geneticista, para que ela tenha uma visão mais ampla do assunto. E tem gestantes que falam, não, eu gostaria de conversar com o médico que vai operar meu bebê, né? A gente até fala com a Paula, ela conversa com a paciente, para que ela explique que tipo de cirurgia seria feito para o coração, se isso vai ser operado, né? Porque tem casos que não são possíveis de correção cirúrgica também, e às vezes ela ouve, a gente fala, mas ela não é cirurgiã, mas quando ela ouve do cardiologista pediátrico, do Encora, eles acreditam e mudam o prognóstico, né? Então, as armadilhas que a gente às vezes, né, cai, né, a gente se sente responsável para manter a esperança do paciente, né? Ignorar os seus próprios sentimentos, tanto os nossos quanto dos pacientes. Fazer suposições sobre o que o paciente sabe ou não sabe. Você tem que perguntar para ele, me explica o que o seu bebê tem. Assumir que a cura é a meta para todos os pacientes, né? Conversar demais, falar demais, né? O milagre, isso eu vejo muito, toda vez que eu pergunto para os pacientes, qual que é o milagre para você, ela sempre me responde, doutora, se eu segurar ele no colo vivo, já é um milagre. Tem gente que fala, se eu levar ele para casa é mais do que eu espero. Nem, a senhora espera que ele nasça curado, sem nada? Ela fala, não, doutora, se vocês falaram, me mostraram, toda a gente me falou, isso não. Mas eu segurar no colo é um milagre. Então, isso é um milagre para ela. Então, todas as vezes que a gente ouve milagre, a gente fala, meu Deus. Não, às vezes o milagre para ela é só conhecer o bebê dela. Que às vezes é um filho, né? É o filho dela. É a Beatriz, é a Ana, né? Então, todos esses fetos têm seus nomes. Então, os objetivos do cuidado do GAIP, né? A gente acolhe as gestantes, esclarece o diagnóstico, compreendemos os valores da família, orienta sobre o acompanhamento, discutimos e a gente faz os objetivos do cuidado do recém-nascido, incluindo toda a equipe multidisciplinar. A gente constrói o plano de cuidado e detecta sofrimento psíquico e, às vezes, muitas das vezes, a gente tem que encaminhar até para o grupo da psiquiatria. O GAIP, a gente encaminha o diagnóstico de malformação fetal incompatível com longo período de vida após o nascimento, os fetos letais, e também aqueles que são muito limitantes, né? Então, com mortalidade acima de 50%. Então, a trissomia do 18, do 13, fetos com múltiplas malformações, sem possibilidade de correção cirúrgica, as hérnias diafragmáticas e muitas outras, né? Então, a primeira consulta, a gente gosta que passe abaixo de 32 semanas. Por quê? Para a gente ter, no mínimo, tempo passar em 2, 3 conferências, que o ideal seriam 3 conferências antes do nascimento, né? Então, a gente sempre deixa os prontuários acessíveis e o plano de parto a gente sempre discute com o obstetra e com o neonatologista. A gente sempre faz uma primeira consulta para estabelecer o vínculo, porque vínculo precisa de tempo. Então, a paciente precisa te conhecer, saber quem eu sou, a neonatologista que vai pegar o recém-nascido. Então, ela precisa de um vínculo. Então, ela conhece a equipe. Na segunda consulta, a gente sempre pergunta como foi receber todas aquelas informações, e aí a gente já começa a planejar o modelo de atendimento, né, para no momento do parto, no
na sala de parto e no atendimento ao recém-nascido. Isso a gente sempre faz, pergunta para ela se ela tem recordações durante a gestação, se ela fez foto dela gestante, né? Se ela fez enxoval, se ela escolheu o nome do bebê. Então, tudo isso a gente pergunta para ela durante essa primeira, segunda consulta. Na terceira consulta, a gente já vai dar o plano de parto, né? Discutir já os objetivos de cuidado do recém-nascido, prognóstico, se vamos fazer a monitorização, ela preenche o plano de atendimento do recém-nascido e do parto, no momento do parto, e a gente fala de tudo isso, de não monitorização, parto via vaginal, sem monitorização, pergunta se ela quer ou não analgesia, a gente fala que às vezes são fetos hidrópicos grandes, às vezes a gente precisa fazer epísio, então tudo isso a gente é discutido nesse momento da terceira consulta. A gente faz a construção do plano de parto e para os casos letais, né, que a gente considera letal, e aí a gente faz uma conduta médica junto com os valores da família e a gente faz os objetivos do cuidado do recém-nascido. Mas tudo isso demora tempo, uma consulta dessa é de 1h, 1h30, dependendo de cada caso, cada família, cada casal. Então isso precisa de tempo. E a gente não faz as 3 consultas na mesma semana, a gente gosta de dar um intervalo, que ela vai para casa com o plano de parto, ela lê, ela preenche, ela questiona, ela põe interrogações, ela traz. Quando ela traz, ela fala, ai doutora, eu não entendi isso aqui. Aí você pergunta e aí você explica, porque você tem que ter tempo para essas explicações, né? E a gente faz a consulta de puerpério, que é em torno de 2 meses após todo o processo, e sempre é engraçado que a gente recebe muito agradecimento, muitos, porque são gestantes que foram acolhidas, que foram feitos diagnósticos, que tiveram seu parto, e que mesmo com desfechos, às vezes, de óbito fetal, óbito neonatal precoce, elas ficam agradecidas. Muitas, nesse momento, pedem as lembranças. Por isso que a gente sempre deixa guardado até essa consulta, porque elas podem pedir, doutora, falaram que poderia ter tirado foto, será que alguém tirou? Será que alguém guardou o pezinho? A gente deixa guardado numa caixinha, porque nesse momento elas pedem, quem faz esse atendimento é uma psicóloga. Para quê? Para que ela consiga ver como foi o processo de luto, como está sendo, né, e como ficou todo o processo, se a gente fez alguma diferença ou não. Né? Então, esse grupo francês publicou essa avaliação. Na França, a gente sabe que é um país que se interrompe muitas gestações, é permitida a interrupção até na idade gestacional de um feto de termo, e mesmo lá, eles têm uma dificuldade hoje das gestantes optarem por parar de interromper a gestação. Elas não querem interromper tanto como elas interrompiam. Elas preferem levar a gestação, mesmo nos casos que tem um prognóstico muito ruim. Então, eles tiveram aqui, que de 736 casos que poderiam ter sido interrompidos, elas optaram por permanecer a gravidez. Dessas, 14% foram seguidos com cuidados paliativos perinatais e planejamento no momento do parto. E mesmo nessas gestantes que fizeram opção por manter a gravidez, muitas gestantes fizeram cesárea por sofrimento fetal, então fizeram o parto assistido, e muitas delas, por quê? Porque elas queriam conhecer o feto, o filho vivo. Então, elas queriam conhecer o seu bebê com vida. Então, isso é uma questão que muita gestante fala, doutora, mas eu queria muito segurar o meu bebê com vida. Para eu garantir isso para ela, eu teria que fazer a monitorização fetal. Tem pacientes que chegam lá e é um pronto-socorro, precisa ser atendido, não tem como mandar embora, né? Uma gestante em trabalho de parto não pode ser mandada embora de forma alguma, né? Então, todas são atendidas, mas a gente tem surpresa. Mas a grande maioria passam com a gente, fez o diagnóstico pré-natal. A instituição do pré-natal, da medicina fetal, que seria o pré-natal das gestantes com malformações. Porque a gente tem muito pré-natal do bebê cardiopata,
né, da gestante diabética, da mãe cardiopata, da gestante com lúpus, né, mas a gente não tem assim, o pré-natal da gestante com do feto cardiopata, do feto mal formado, porque normalmente, muitas das vezes, elas são gestações de baixo risco, né, são pacientes jovens, primigesta, secundigesta, ela não tem nenhuma patologia, né, então muitas das vezes ela acaba vindo para a gente para um pré-natal do feto mal formado, né, do feto da medicina fetal. Obrigada, viu, doutora Joelma? Eu achei linda essa apresentação e o trabalho que vocês fazem em equipe, assim, realmente inspirador. Eu tenho algumas dúvidas bem práticas, assim, do dia a dia, né? Então, assim, primeira coisa em relação... Denise, eu sou pediatra, tá? Primeiro, em relação a essa conversa que vocês têm com a família, em relação às condutas que serão tomadas, né? Então, quer dizer, porque eu acho que muitas vezes o que pega é quando a gente faz aquelas perguntas super vagas do tipo, você quer que faça tudo, sabe? Uhum. Porque, assim, eu acho que isso é o que mata muitas vezes essa criança da síndrome Patal que você disse, por exemplo, né? Essa família assina algum termo, na hora que ela nasceu e ela estava gaspeando, ela foi ou não foi entubada? Ela não foi entubada, e o pessoal da ANEL conseguiu ficar firme com a criança lá, sem entubar, em todos os plantões, até a alta. Então, eu queria essas dicas práticas de como conduzir uma linearidade dentro de uma equipe que é diversa, né? E nem todo mundo tem esse preparo em cuidados paliativos. E aí a segunda pergunta também, bem prática, assim, em termos de conversa familiar, uma coisa que eu percebo é que, assim, toda a equipe quer estar presente na conversa familiar. Então, eu conduzo essas conversas na enfermaria e eu acho que, assim, a gente está no hospital escola e é importante que o aluno, o residente de pediatria, o residente da enfermagem, então toda a equipe multidisciplinar, né, interdisciplinar, o da farmácia, todo mundo quer participar da conversa, sabe? E eu acho que realmente é um aprendizado muito grande esse protocolo Spikes, a gente ensinar na prática como conduz essa conversa. E eu fico nessa sinuca de bico de não deixar as pessoas entrarem, porque o quanto que isso pode ser intimidador para a família, mas ao mesmo tempo que a gente costuma se apresentar como time, assim, para deixar a família tranquila, assim, do tipo, olha, tem um monte de gente aqui, é porque está todo mundo envolvido querendo ajudar, né? Mas o quanto que isso é ruim também, a gente tem que limitar isso. Então, eu queria um pouquinho da tua experiência, doutora João. Eu vou começar com o do GASP. Assim, é uma pergunta que, infelizmente, a doutora Nara, que é a nossa neonatologista, que a gente tem 2 neo no grupo, né, que eles falam tudo isso para os pacientes. Esse recém-nascido não foi entubado. Então, o que aconteceu? Quando ele apresentou o GASP, a gente fala GASP, a gente dá uma sensação de mal-estar, né? Mas para os pediatras, isso não é bem assim, né? Então, o que eles fazem, muitas das vezes, né? Eles usam morfina, né? Eles fazem todas as medidas de conforto lá, que são especialidade de vocês. Mas não existe uma linearidade, assim, uma opinião 100% em nenhum grupo, né? E mesmo no nosso, onde quase todas as assistentes são, né, têm o mesmo nível de conhecimento, né? As chefias, todos são, concordam, trabalham com isso, mas, assim, há gente ainda que se incomoda. Não tem como a gente fazer isso de uma hora para outra, isso vai ser com o tempo, você discutindo, trazendo isso à tona, né, o que traz de benefício ou não a intubação. Neonatologista aguenta. Eu acho que, assim, o que faz muita diferença, e essa não é a nossa realidade aqui, infelizmente, é justamente isso, né, ter tempo da equipe saber o que vem por aí e da família saber o que vem por aí e eles terem se conversado, né? Porque quando você já tem o diagnóstico de uma patologia com prognóstico
ruim, você já comunicou à família, você já criaram, é mais fácil da equipe de plantão seguir aquele plano. Agora, a família nem decidiu o que quer ou não quer, né? A gente mal conseguiu saber o que o paciente tem, aí fica difícil. Então, eu sei, a gente é plantonista também, a gente sabe que vai ter plantão, que a gente vai entubar aquele paciente que você não queria. Por quê? Porque não foi comunicado, né? Porque a gente não teve essa discussão antes, acho que a gente não teve o preparo, e às vezes já aconteceu com dor no coração. Hoje em dia, cada vez menos, eu acho, mas assim, é um momento dramático. E lembrar que sala de parto não é o lugar para a gente fazer essas decisões, né? Por exemplo, eu digo porque aqui, como a gente não tem o diagnóstico antenatal, é na sala de parto, muitas vezes você não consegue fazer essa decisão na sala de parto. Você precisa reanimar o bebê, levar ele para a UTI e depois... Não é porque você investiu num primeiro momento, precisa continuar investindo depois, né? Mas é com calma, com conversa, com alinhamento, principalmente com a família, né? Eu acho que isso pode acontecer, que acho que é o que mais... como é que a gente vai falar assim? É o que mais, assim, é mais dramático na nossa profissão, é esse momento aí. Doutora Joelma, parabéns, tá, pela apresentação. Meu nome é Carla, eu sou aqui do Grupo de Cuidados Paliativos, sou clínica, né, de formação em paliativista também. E eu queria fazer uma pergunta em relação a um dos casos, dessa questão da passagem da sonda nasointeral, né, para o bebezinho com a síndrome de Patau. A gente sabe que a alimentação, não alimentar na nossa cultura latina é um tabu, muitas vezes tem um sofrimento envolvido, mas minha pergunta vocês abordam, às vezes, a questão de não passar a sonda, como que é isso, nesse caso? O atendimento ao recém-nascido é feito pelo neonatologista, né? Mas toda essa parte, eles falam sim. E por quê? Porque quase todas as gestantes perguntam para a gente se os bebês vai mamar. Eu vou conseguir amamentar? Muitas perguntam, né? Porque, assim, as gestantes com feto mal formado, às vezes a gente acha que lá no HC vai médica, vai dentista, vai psicóloga, vai engenheira, e até as pacientes mais humildes. Então, essas questões, elas surgem porque a história da amamentação é muito forte. Então, a paciente fala, eu gostaria de amamentar. Aí você fala, olha, por exemplo, trissomia do 18, eles não vão conseguir fazer a sucção. Trissomia do 13, não, mas tudo isso eles falam, né, da intubação, da passagem da sonda nasoenteral, falam, talvez, na alta, a possibilidade de fazer uma gastrostomia, de pôr uma sondinha no estômago, tudo isso é falado. Então, quando você faz o atendimento da consulta, que é com o neonatologista, ele fala da sala de parto e ele fala do atendimento ao recém-nascido depois também. Principalmente a hérnia diafragmática, que a gente tem bastante, e tudo isso é falado depois também. A dificuldade tem essas crianças de evoluir com a alimentação, que segura muito, então, tudo isso é dito. Só complementando um pouquinho também, é um pouco diferente, sabe, Carla, aquela alimentação que a gente acaba evitando quando o paciente está naquele processo ativo de morte, né, que geralmente que ele fica mais confortável em jejum, né. Eu até ia comentar também, que é com relação ao prognóstico, né, a gente sabe que, por exemplo, esse mesmo bebê da síndrome de Patau, que tinha um prognóstico super reservado, é isso, a gente sabe que o prognóstico não é bom, mas a gente não sabe quanto tempo. Ele vai durar. Né? Então, gaspiou em sala de parto e, no entanto, ele foi a óbito só com 3 meses, né? E a passagem da sonda, na verdade, assim, é aquele paciente que não foi a óbito de imediato e que continua ali, precisa ser alimentado. E para a mãe é uma oportunidade de ela exercer a maternidade, né? Porque mesmo que não amamente, o fato dela ordenhar, alimentar o bebê com o próprio leite dela, para algumas tem um significado muito importante. Então, muitas vezes a gente incentiva mesmo. Acho que a Silvia queria. Queria saber, eu sou Priscila, sou psiquiatra, e eu queria saber se acontece, se é frequente, e quando acontece, o que se faz, nos casos de discordância, porque sempre vem
a paciente, a gestante e o parceiro, ele é convocado. Como que é abordado quando um quer saber tudo, o outro não quer saber nada, um quer interromper, o outro não quer? Enfim, vocês encaminham para uma abordagem, ou casal, para uma abordagem da relação do casal, enfim, o que é feito? A gente tem esses aspectos, sim. O que a gente faz? Eu sou obstetra, né? Então, o que a gente faz? Quando tem a discordância, por exemplo, tem pacientes no nosso ambulatório que a paciente não quer interromper e o marido quer que interrompa. Então, essas situações, o que a gente faz? A gente encaminha para a nossa psicóloga, Renata. A Renata faz uma avaliação e depois ela fala, olha, segundo consenso, né, deles fizeram um consenso, ela tenta chegar num consenso, mas se eles não chegam ao consenso, a gente vai muito em relação à opinião da gestante, desde que seja, por exemplo, interrupção da gravidez, ela que tem que querer, o marido não pode falar que ela tem que interromper, a gente não faria uma interrupção nesses casos. Se for, por exemplo, o parto, o marido falar, eu não quero nada, mas ela quer o que faça, a gente acaba ouvindo um pouco mais a gestante, mas depois de uma avaliação muito grande com a psicóloga, e acaba a gente chegando num consenso ali, mas aí nesses casos, em vez de 3 consultas, a gente faz muito mais. A gente vai lá com umas 6 consultas. Quando é a questão do saber tudo, né? Então, o marido quer saber tudo e a gestante quer saber nada. Vocês contam para o marido, deixa ele pirar no Google? Não, a gente acaba falando bastante. A gente talvez não chegue no tudo, mas a gente não chega a dar muito mais informação para ele. Porque a gente vê, depende muito de casal, né? Tem casais que são, o marido quer interromper, a paciente não, e esse eu acho que é o mais fácil, porque a gente não vai interromper numa gravidez que a paciente não quer. É ela que vai ter que ser feito o procedimento. Agora, saber tudo, o problema do Google, né? As gestantes falam o seguinte, doutora, eu vi no Google, eu falo, cuidado com o que você vê no Google. O seu bebê tem uma hérnia diafragmática, elas vão lá ler tudo sobre hérnia diafragmática. A gente tem muita hérnia diafragmática, no caso, que eu acho que vem do Brasil todo, né? E cardiopatia. Elas vão lá ler tudo sobre hérnia diafragmática, até se ficou 3 meses na sonda, fez gasto, porque não conseguiu, elas lê tudo. Aí o que acontece? Quando eu falo, não leia no Google, porque o seu bebê é a Ana, não é o Google. Então você precisa saber o que a Ana vai mostrar pra gente. Quando você fala isso, eles param com essa história de procurar no Google, né? Então a gente fala, olha, não, seu bebê é a Ana, você não sabe se a Ana vai precisar de gastrostomia ou se a Ana vai mamar, né? Então nós temos que pensar na Ana, para de pensar naquelas crianças do Google e pense no seu bebê. Isso ajuda. E outra coisa, tem uns grupos, né, tem grupo de tudo, né, de mães com hérnia, mães com bebês neuropatas, mães de bebês cardiopatas, às vezes esses grupos ajudam, às vezes atrapalham, mas às vezes ajudam, porque tem psicólogas, tem gente, né, com alguma formação, às vezes nesse grupo que ajuda também, e elas ajudam nessa história, parar de procurar no Google, mas todas têm a história de ir no Google. Se deu o diagnóstico aqui, elas vão para casa, já vão para o Google. E elas trazem o Google para a gente. Bom, meu nome é Silvia, eu sou pediatra, sou NEL. Obrigada, João, pela apresentação, muito, muito excelente, e por toda essa jornada aqui de paliativos. Queria só reforçar, até na fala da Denise e da Karen, que falou muito bem, que a maioria dos casos que a gente recebe aqui realmente são de casos que não têm diagnóstico e preparo antenatal. Então, é uma situação bastante delicada e a gente acaba, muitas vezes, tomando uma atitude que depois a gente vai mudar um pouquinho o percurso, né? Mas eu queria até, o que eu mais acho que é importante, também do sentimento que a gente tem acompanhando essas famílias, é do quanto para elas é valioso elas poderem, às vezes, ter aquele bebê por um tempo e eventualmente até levarem para casa, porque mesmo da literatura e da experiência que a gente tem, eles falam o quanto esse sentimento fez um fechamento para eles daquela situação, e eles tiveram a oportunidade de eventualmente usar o berço que eles tinham criado, né, montado para aquele bebê. Então, simplesmente ter levado o bebê, ele ter usado o bercinho, para eles dá um conforto enorme.
E numa situação dessa, o bebê não vai ter prognóstico mesmo, a gente sabe que para ele o que a gente puder fazer de conforto é bom. Mas a família vai viver por muito tempo, e uma família vivendo por muito tempo com algum tipo de culpa, ou com algum tipo de vazio, por não ter completado isso, é muito importante. Então, mesmo em cirurgia cardíaca, às vezes, de crianças bem mal formadas, existe essa discussão, se a criança vai ficar, porque ela precisa de uma cirurgia, ela não tem alta, até ela ter, às vezes, 6 meses, 5 meses, 8 meses, ou fazer, eventualmente, uma cirurgia meio paliativa e ela vai para casa com a família, que isso também é um conforto. E essa resposta das famílias é o que mais motiva os grupos a darem esse desfecho, né? Então, acho que é só nesse sentimento que eu queria também falar. Mas muito obrigada pela a gente estar aprendendo, estar caminhando e aprende com vocês. Obrigada. É um assunto em discussão, em formação, isso são coisas, né, que ainda precisa evoluir muito, né? Tem mais uma ali, então a gente faz aquela aí. Encerra. Bom dia, eu sou o André, eu estava acompanhando a distância enquanto eu me deslocava. Eu tinha feito uma pergunta, tinha aquele slide falando quando existe esse desejo de interromper a gestação, tem toda uma questão judicial envolvida. Eu queria saber como é que é essa questão burocrática e judicial de quando a gestante tem o interesse de interromper. A gente tem dentro da medicina fetal o grupo que avalia esses casos, né? Então, o bebê que chega, que é assim, nos casos de anencefalia, esses já vai para interrupção sem a necessidade de solicitação de autorização judicial. Mas nos casos, por exemplo, uma holoprosencefalia alobar com trissomia do 13, bebês com agenesia renal, né? Então, a gente tem esses casos, chegam para a gente, faz o diagnóstico, a gente faz os ultrassons, faz as fotos mostrando aquilo, e a gente não faz um pedido, a gente faz tipo um laudo, né, feto com essas malformações, com prognóstico, né, que a gente põe letal no texto, mas a gente não usa esse termo, a gente põe para o juiz entender. Ela leva no fórum mais próximo da casa dela. Já tem muita jurisprudência, né, tem muitos juízes já autorizam, e ela entra com pedido no fórum da região dela. Até então, uns anos atrás, eu não lembro até quando, acho que uns 2 anos atrás, tudo isso era centralizado na Barra Funda, mas aí foi descentralizado, então você tem que ir no fórum da sua região. E aí o juiz autoriza, ele coloca que faça a interrupção da gestação, solicitando. Mas antes da gente fazer, a gente faz uma avaliação psicológica. Então a gente faz o ultrassom, faz uma avaliação psicológica, a psicóloga, ela avalia o casal e escreve que o casal está apto, tem condições de tomar essa decisão. E aí, com a avaliação psicológica, o laudo, ela leva no fórum. Não há necessidade de advogado, ela entra com um pedido sem advogado mesmo. Então, ela é ofertada? Não, a gente não oferece. As pacientes hoje, como elas entram no Google, né? Então ela vê lá, agenesia renal, então aí aparece nessas buscas a opção de a gente não oferece. A gente explica tudo e muitas falam, mas eu posso interromper a gravidez? A gente fala, olha, a lei não permite, mas tem essa opção. Mas a gente não oferece, deixa ela perguntar. Então, acho que vamos precisar encerrar. Agradecer muito a doutora Joelma por ter aceito o nosso convite, obrigada pela palestra e pela disponibilidade em vir aqui participar do nosso curso. Obrigada.